Hello, teachers! Welcome to my channel mais uma vez. Eu sou a Teacher Carol, especialista em alfabetização em inglês, e esse aqui é o meu canal dedicado especialmente para professores e professoras que dão aula de inglês para crianças, ok? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sei que é um assunto bem novo aqui no país. Tem muita gente falando a respeito, mas pouquíssimas pessoas entendem como funcionam e por que é que nós, teachers, temos defendido esse método como o melhor método, o método perfeito para ensinar inglês para crianças, ok? Então, para tirar essas dúvidas de uma vez por todas, eu vou explicar para vocês o que é alfabetização em inglês, né? De onde que vem esse termo, por que que a gente resolveu usar isso aqui no Brasil. Qual que é a base da alfabetização, né? Por onde a gente começa, o que que tem que ser feito primeiro e por que que tem que ser assim. E por último eu vou falar também de o que é a alfabetização em si, né? Como é que ela acontece, quais são os passos, quando a criança já está pronta ali para ser introduzida no mundo de leitura e escrita, como é que a gente faz, ok? Então são esses os 3 tópicos que eu vou abordar aqui hoje, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Ok? Assim como foi na minha quando eu ouvi isso pela primeira vez. Então vamos lá. O que é, Carol? O que é não? De onde vem essa ideia de alfabetização em inglês? Essa ideia vem da forma como as crianças nativas da língua inglesa são alfabetizadas, são ensinadas lá nos países delas. Eu vou sempre falar mais dos Estados Unidos, porque os cursos que eu faço, as professoras com as quais eu tenho contato, as atividades que eu aplico, tudo é mais relacionado ao ensino de língua inglesa nos Estados Unidos, tá? Mas na Inglaterra, na Austrália, é assim que acontece também. Nas escolas internacionais, algumas escolas britânicas, por exemplo, é assim que acontece, ok? Mas eu vou falar dos Estados Unidos porque, digamos assim, eu tenho mais propriedade para falar sobre como a alfabetização acontece lá, alright? Então vamos lá. A gente precisa pensar primeiro que quando a gente fala de alfabetização, eu não sei se todos conhecem esse termo, a gente se refere à alfabetização como literacy, ok? Or literacy, depende de como você prefere pronunciar. E aí lá nos Estados Unidos ainda existe uma certa discussão sobre qual é o approach ideal na hora de alfabetizar uma criança. Então eles têm balanced literacy e structured literacy. O método que eu uso e que é o que funciona de verdade, eu já tenho vários casos que me dão embasamento para falar que funciona mesmo, é o método de Structured Literacy. Mas eu vou mostrar para vocês qual é a diferença e por que o Structured funciona melhor que o Balanced. É isso mesmo, por que o Structured funciona melhor que o Balanced, ok? Então vamos lá. Qual que é a ideia do Balanced? Da Balanced Literacy. As professoras que fazem suas práticas, né, que têm suas práticas embasadas neste método de alfabetização, elas usam phonics, mais tarde eu vou falar de novo o que é phonics, mas talvez seja o termo mais conhecido pelos professores, pelos teachers brasileiros, quando a gente fala de alfabetização, né, mas elas usam phonics durante a aula delas, mas são curtas aulas, vamos dizer assim, curtas aulas de phonics. Elas não têm um momento em que elas vão explorar realmente alguma habilidade dentro do phonics. Elas dão uma pincelada e já partem para outra coisa. E elas não seguem uma sequência, porque quando a gente usa Structured Literacy, existe uma sequência do mais fácil para o mais difícil. Não é de acordo com o que aparece nas atividades que eu ensino ou com o que vai aparecer no livro que eu vou trabalhar essa semana que eu vou ensinar aquelas estratégias de leitura. Não, eu vou ao contrário. Eu vou ensinar do mais fácil para o mais difícil e aí as atividades, os livros, tudo vai encaixar nessas habilidades que eu esteja ensinando naquela aula, ok? Então, só recapitulando o que eu falei. Balanced Literacy em relação a phonics. As aulas são curtas e rápidas, mais superficiais e não tem uma sequência. Quando eu ensino phonics na Structured Literacy, tem que ser de forma explícita, sistemática e sequencial, para que faça sentido para as crianças, ok?
a segunda coisa de diferença entre balanced e structured, a gente tem umas palavras chamadas de high frequency words. Alguns teachers ainda chamam de sight words. Depois eu posso gravar um vídeo só falando sobre sight words and high frequency words. Por que não chamar de sight words mais? Mas a ideia é, high frequency words são as palavras que mais aparecem na literatura. E elas nem sempre seguem um padrão que seja explicável. Nem todos os sons dentro daquela palavra é um som normal. A gente costuma chamar de tricky sound, porque é um som diferente do som que a criança está acostumada a utilizar. E aí a gente precisa ensinar essas high frequency words, porque quando a criança domina as high frequency words, o texto vai ser lido de forma muito mais fluente, ela vai ter que se preocupar menos com a decodificação em si. Por exemplo, se eu pegar uma frase do tipo The dog is in the yard. E eu falei 6 palavras, né? Dessas 6 palavras, vamos ver quantas são high frequency words. The, aí dog não é high frequency word. Is é uma high frequency word. In, the. Então, de 6 palavras, the is in the. De 6 palavras, 4 são high frequency words. E aí a criança só tem que aprender a decodificar, ou só tem que se preocupar com a decodificação de dog e yard. Entendeu? Então, quando a gente ensina as high frequency words para as crianças, elas passam a ler com mais fluência, com mais velocidade. E existe toda uma lógica de como ensinar uma high frequency word. A gente não vai focar em memorização. Na Balanced Literacy, as teachers mostram flashcards e as crianças precisam decorar aquelas high frequency words, que eu acredito que as teachers que usem Balanced Literacy até chamem de sight words. Porque tem a ideia de que você tem que bater o olho e saber que palavra que é, você tem que decorar aquela palavra. E não é assim que funciona. O que a gente faz é, a gente ensina os sons comuns, os sons, não sei se eu posso usar a palavra comum, mas o som, é comum mesmo. O som, a gente ensina os sons comuns daquela palavra, o som que as letras normalmente fazem, e aí a gente fala para a criança que ela só precisa lembrar do som irregular, do tricky sound, né? Então, por exemplo, vamos pensar em the. Se a criança está pronta para aprender que th faz v, ela já conhece. Eu só preciso ensinar porque se é aí não vai fazer i or né? Se a criança sabe short vowels, ela vai saber que o e faz e. E se ela já sabe long vowels, ela vai saber que o e também faz i, né? Mas não faz the. Até faz, a gente sabe, né? Mas não nessa fase, a gente não ensina pra criança, a gente ensina the. E aí a gente faz um coração ao redor da letra E, para a criança lembrar que aquilo é uma heart word, que ela tem que lembrar by heart aquele som que tá com heart. E o outro som ela só precisa lembrar do jeito que ela aprendeu, ok? Ao invés de mostrar um flashcard com a palavra the e dizer para a criança que ela tem que decorar aquela palavra lá. Tá? Então, essa é uma diferença na abordagem ao ensinar high frequency words na Balanced Literacy e na Structured Literacy. Uma outra coisa com as high frequency words é que elas ensinam seguindo uma lista. E na Structured Literacy, a gente ensina as high frequency words de acordo com o padrão ensinado. Então, por exemplo, eu estou ensinando o dígrafo TH. TH faz v or th, né? Tem voiced e unvoiced. Ensinei o TH hoje? Eu ensino the, these, that. As palavras que têm aquele padrão com o qual eu estou trabalhando. Vai fazer muito mais sentido para a criança do que ela ter que lembrar de um padrão totalmente aleatório que não está dentro da aula que eu ensinei. Ok? Então, nada de memorizar high frequency words. Elas precisam memorizar aquela parte irregular, the tricky sound. Mas existem as outras partes que a gente consegue mostrar para a criança que faz o som com o qual ela está acostumada, ok? Uma outra coisa diferente de balanced para structured é que quando as crianças vão ler livros, as teachers dão para essas crianças livros que são chamados de level books. Né? Então, tem level 1, level 2, level 3.
Esses leveled books, eles não obedecem um scope and sequence usado em phonics. Eles não seguem necessariamente aquela sequência de primeiro a gente ensina short vowels, depois a gente ensina blends e depois digraphs e assim por diante. Então, quando a criança lê leveled books, ela vai encontrar muitas palavras que ela ainda não está pronta para decodificar. E aí entra uma coisa, ela vai ter que usar estratégias de adivinhação para tentar decodificar aquela palavra. E aí o que as professoras, as teachers americanas que ensinam baseados em balanced literacy dizem para essas crianças? Elas precisam adivinhar ou olhando a figura, ou pelo contexto, ou olhando a primeira letra, ou qualquer outra parte do som que não seja decodificar som por som. Porque a criança não está pronta para decodificar som por som, né? E aí, o que as professoras que usam Structured Literacy fazem então? Elas dão para as crianças decodable books. O que são decodable books? São livros que têm textos com aquelas habilidades que a criança consegue fazer naquele momento. Então, por exemplo, a minha criança só sabe... Vou usar uma criança que eu tenho de verdade, uma criança de aula particular. Ela só consegue decodificar palavras do primeiro set, das primeiras 5 letras. Então, ela consegue decodificar palavras que tenham S, A, T, P e N. E aí eu tenho 2 vogais, I e A. Ela só sabe os sons curtos dessas vogais, A e E, só. Então, eu só posso dar para ela frases ou textos que tenham esse padrão, que tenham palavras com essas letras. Se eu coloco para ela uma palavra que tem outra letra, com outro som, ou que tem um time de vogais, ou que tem desculpa, a teacher indo falar sight word, que tem uma high frequency word, com um padrão que eu não ensinei ainda, ela vai ter que adivinhar ou pela imagem, ou pelo contexto, ou pela primeira letra. Ela não é americana, obviamente, ela é brasileira, então ela tem um vocabulário muito mais reduzido. Então funciona menos ainda essa estratégia de adivinhação, porque para adivinhar, a criança já tem que ter um vocabulário, um conhecimento prévio, né? Então essa é a diferença, a gente precisa dar decodable books para as crianças, para elas não ficarem frustradas, para elas não terem que adivinhar e para elas lerem genuinamente. Ok? Então esse é o terceiro ponto. E aí, na Balanced Literacy, as teachers também acreditam que as crianças precisam entender antes mesmo de ter dominado a habilidade de decodificar. Na Structured Literacy, quando a criança está no comecinho, o foco é que ela consiga decodificar as palavras, ela consiga ler as palavras. E à medida que a gente vai evoluindo nas habilidades de phonics, vai ensinando novos padrões, a gente vai focando mais em reading comprehension. E as teachers que usam Balanced Literacy focam em reading comprehension desde o começo. Isso é complexo para a criança, isso não é adequado para o momento. Então, claro que se eu peço meu aluno para ler It is a pen, eu quero, principalmente pensando em Brasil, né, que eu estou ensinando a língua também, eu quero que o meu aluno entenda It is a pen, porque é uma frase só, é simples. Mas à medida que ele for lendo textos mais complexos, se você lembrar de como você era quando você aprendeu a ler em português, eu lembro muito bem de como eu era, às vezes eu lia um texto todo, mas eu ainda estava na fase de aprender a ler, eu focava na pronúncia, e aí quando eu terminava de ler esse texto todo, a minha mãe me perguntava, o que você leu? E eu falava, não sei. Por quê? Porque eu foquei na pronúncia, na decodificação, eu não foquei no entendimento. Eu ainda não estou pronta para entender, eu estou pronta para decodificar, né? Um outro exemplo, se você é teacher de adulto, de adolescente, quando a gente quer que o aluno, adolescente ou adulto, foque no entendimento, a gente pede para ele ler em voz alta. Quando a gente quer focar na pronúncia desse aluno, a gente pede para ler em voz alta. Mas a gente entende que se o aluno, adolescente ou adulto lê em voz alta, ele não está focando no entendimento, no significado do texto. Ele está focando na pronúncia. É a mesma coisa que acontece com crianças. Se elas estão focadas em decodificar, a compreensão do texto vem de forma mais
fraca, digamos assim, porque o foco ali é decodificar. Então a gente acrescenta mais atividades de reading comprehension à medida que a criança domina as habilidades de decodificação. Ok? Então, por exemplo, quando a criança chega lá para o segundo, terceiro ano, tem muita atividade de reading comprehension, porque a gente diminui as aulas de phonics, porque a criança já conhece muitos padrões, então não preciso ficar tanto focando em phonics. Mas no kindergarten, first grade, que a criança ainda está desenvolvendo as habilidades de decodificação, sim, a gente faz pergunta para entender o que a criança entendeu do texto. Mas quando ela estiver lendo, o foco é que ela pronuncie corretamente as palavras. Depois, você, teacher, pode ler e trabalhar reading comprehension. Mas quando a criança estiver lendo, o foco tem que ser na decodificação das palavras. Ok? E por último, a diferença entre balanced e structured literacy é que as teachers que usam a abordagem de balanced literacy entendem que as crianças vão aprender a ler lendo mais. Então, exponha com literatura de qualidade que a criança vai aprender a ler. Enquanto nós, teachers que defendemos structured literacy, acreditamos que a criança vai ler melhor à medida que ela domina os códigos, ela domina a decodificação dos códigos, ok? Se ela não tem que se preocupar em lembrar qual é o som daquela letra ou daquele conjunto de letras, ela vai ler com mais fluência e automaticamente ela vai entender o que ela está lendo, ok? Então, este era o primeiro ponto. Qual é a diferença de balanced literacy e structured literacy? São duas abordagens que a gente tem no ensino de língua inglesa nos Estados Unidos. O que eu uso aqui, e que as teachers que eu conheço usam também, pelo menos as que já dominam, né, a alfabetização em inglês, o que nós usamos é structured literacy, porque a gente percebe, principalmente pensando que os nossos alunos são brasileiros, que a instrução tem que ser dada de forma sistemática, explícita e sequencial. Caso contrário, as crianças vão ter problema na hora de aprender a ler e escrever e, no nosso caso, a pronunciar também, ok? É comum dizer que várias crianças aprendem através de balanced literacy. As crianças vão, eventually, aprender a ler e a escrever. Mas existem algumas crianças que não vão aprender de jeito nenhum, porque elas precisavam de uma abordagem mais estruturada. Então, todas as crianças tiram proveito de uma abordagem estruturada, de structured literacy. Ok? Por isso e por vários outros motivos que eu já falei aqui, essa é a melhor abordagem. Ok? Então vamos lá, eu vou falar agora então como é que acontece o ensino de língua inglesa dentro de uma abordagem que use structured literacy. A gente tem que pensar primeiro, e eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas ontem, lá no meu Instagram, eu fiz um post sobre, para falar sobre phonics. E aí eu coloquei um título que era Phonics não serve para nada. Porque eu tenho visto que agora no Brasil entrou muito essa conversa de phonics, mas as teachers não entenderam que não adianta usar phonics nas suas aulas se você não tiver desenvolvido com as crianças as habilidades precursoras. Não adianta você querer que a criança lembre dos sons que as letras fazem se ela não trabalhou consciência fonológica. E aí é a segunda coisa que eu quero falar para você. A base da alfabetização em inglês, o precursor. O que eu preciso desenvolver antes de entrar em phonics, que seria a alfabetização em si? Eu preciso desenvolver consciência fonológica, phonological awareness. E é engraçado porque eu tenho percebido um movimento dentre as professoras que alfabetizam em português no Brasil, as professoras mais preocupadas com o ensino, que veem falhas, enfim. Elas têm usado estratégias iguais às estratégias usadas para alfabetizar em inglês, usando phonological awareness. Porque a literatura que explica como o cérebro aprende a ler e a escrever é a mesma literatura para qualquer língua. Existe mais literatura
falando sobre o aprendizado da língua inglesa, né? Sobre a alfabetização em inglês. Mas se você lê, por exemplo, The Science of Reading, eles falam sobre como o cérebro aprende. E aí eles estudam as peculiaridades, as particularidades da língua inglesa. Mas se você for ler lá a teoria, pode ser aplicado para não vou dizer qualquer língua, né? Porque existem línguas muito diferentes, como as asiáticas, por exemplo, mas dá para ser aplicado totalmente na língua portuguesa, né? E é o que eu vejo que as professoras de português estão fazendo. E aí, o que a gente faz então? Como é que a gente desenvolve a consciência fonológica? E por que a gente tem que desenvolver a consciência fonológica? É muito importante que a criança tenha consciência dos sons que ela emite quando ela está formando uma palavra, por exemplo. Quando eu falo a palavra dog, quais os sons compõem a palavra dog? Não é? Quantos sons tem a palavra dog? Só que isso quando eu pergunto isso, né? Quantos sons tem a palavra dog? Eu tô falando da menor unidade de som dentro da palavra, que no caso são 3. Para dog, dog. Só que isso é complexo. Até chegar aí, que é quando a criança começa a ler de verdade, eu preciso preparar ela para chegar nessa habilidade mais complexa. Eu não posso começar daí. Eu preciso começar lá. Dependendo da idade da criança, se for uma criança novinha, eu começo lá dos sons do ambiente. É importante a criança saber qual que é o barulho que acontece, que é emitido, quando eu fecho a porta, quando eu ligo o carro, quando tem uma pessoa andando de salto alto. Qual que é o barulho emitido pelos animais? Eu, por exemplo, moro numa cidade pequena e as crianças, normalmente, sabem os sons dos animais, né? Dos animais da fazenda, dos animais domésticos. Mas eu sei que tem crianças em cidade grande que não convivem com animais normalmente. Então, será que elas sabem os sons que são emitidos pelos animais? Pelos pássaros, pelos patos, enfim. Então, se a criança é novinha, a gente começa por aí, preparando ela para entender os sons do ambiente, ok? Mas a escadinha mesmo da consciência fonológica começa por rima e aliteração. E aí você pode me dizer assim, mas a criança nem tem vocabulário, eu já vou começar? À medida que você vai ensinando o vocabulário, você vai trabalhando essas habilidades. Eu não preciso fazer coisas separadas, que é um mito aí da alfabetização, de que a gente não desenvolve vocabulário, de que a criança não aprende a falar. Não. Aprender a falar é algo nato para o nosso cérebro. O nosso cérebro nasce pronto para aprender a falar. Ele não nasce pronto para aprender a ler e a escrever. Ele precisa ser ensinado. Então, se você expõe uma criança a um idioma, pelo simples fato de ela ouvir, ela vai começar a reproduzir. Se você expõe a criança a livros, põe lá um tanto de livro e deixa ela começar a tentar decodificar aqueles textos lá sozinha. Ela não vai conseguir, ela precisa que alguém ensine a ela a fazer isso. Então, voltando na consciência fonológica, quando você está trabalhando com a criança rima, por exemplo, você vai ler um livro para ela. Ela vai trabalhar o listening e ela vai começar a conhecer o vocabulário novo. Quando você faz um jogo de rima, quando ela tem que produzir rima, ela tá falando inglês e ela tá trabalhando o vocabulário que ela tiver, ao qual ela foi exposta naquela aula, né? Então, vamos supor que você dá aula numa escola, você tem que usar o material, você ainda não pode entrar 100% com a alfabetização, você tem um material a seguir, mas você quer colocar umas coisas já na sua aula, porque você entendeu que é o caminho mais correto. Vamos supor que a aula hoje é sobre materiais escolares e cores, por exemplo, né? Vocabulário que tá lá no seu material que você tem que ensinar hoje é esse. E você quer trabalhar rima, por exemplo. Você pode mostrar para eles que blue rima com glue, for example, né? É o exemplo que eu consegui pensar aqui agora. Mas quando a gente senta para preparar, a gente consegue fazer essas associações. Você não precisa excluir totalmente aquele vocabulário programado para o dia. Você vai fazer agora só rima, ensinar algo totalmente diferente e depois você vai para o vocabulário. Não, dá pra gente juntar. Se for o caso de não ser possível juntar, aí tudo bem. Você vai pegar um livro que você escolha, que seja a sua escolha do dia,
um livro que tenha rimas, você vai trabalhar com as rimas dentro daquele livro, desenvolver o vocabulário lá que você tiver que desenvolver, e depois, se você for obrigada, você vai partir pro vocabulário daquela aula que você tem que ensinar, porque você segue um material, ok? Mas, lembre-se, não preciso excluir a fala, a oralidade, porque eu estou trabalhando com alfabetização. Jamais, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso trabalhar com rima. A criança precisa primeiro ser exposta, depois ela precisa identificar e por último ela precisa produzir rima, ok? E aí existem várias atividades, eu não vou ficar falando tudo aqui porque senão esse vídeo vai ficar enorme, tá? Mas aí a criança praticou rima, identificou, enfim, consegue produzir, a gente vai entrar com a literação. O que é a literação? A consciência de que as palavras começam com sons parecidos, né? Ou não, mas a literação é sobre isso. Rima é sobre o som final, a literação é sobre o som inicial. Então, quando eu falo, por exemplo, cow e cat, eles começam com o mesmo som. Ou quando eu falo alligator e apple, elas começam com o mesmo som. Be careful here. Você vai querer muito mostrar a letra para a criança aqui, mas não é para mostrar. É consciência fonológica, é só para trabalhar o ouvidinho. Não precisa falar que apple começa com a letra A. No. Não é para mostrar a letra aqui, não é para falar de letra aqui. Vai ter a hora certa, ok? Então é só para trabalhar o som. Dica: no começo, a criança, quando você entrar na primeira aula de aliteração, ela vai confundir aliteração com rima. É normal, tá? Don't panic. É só você mostrar para ela que agora você não tá falando mais do som final, você tá falando do som inicial. E aí, com o tempo, ela vai perceber a diferença, ok? Mas vai sempre mostrando para ela, tem que ser explícito, lembra? O ensinamento tem que ser explícito. E aí, uma coisa importante. Nós, ao ensinar uma habilidade nova, não excluímos a habilidade anterior, com exceção da rima. Isso eu faço por minha conta. Quando eu tenho que ensinar a literação, na aula que eu vou expor a literação pela primeira vez, que eu vou introduzir a literação, eu não falo de rima, porque eu já sei que vai causar confusão, ok? Então, eu fico um tempo com a literação e quando eu vejo que a criança dominou a literação, aí eu volto na rima e aí eu contrasto, ok? E aí eu gasto bem menos tempo com a rima, óbvio, porque o meu foco naquele momento é a literação. Depois disso, chega a hora da gente mostrar para a criança que quando a gente fala uma frase, existem palavras ali dentro daquela frase, né? E aí a gente começa a desenvolver com ela word awareness. Word awareness. Ela precisa perceber quantas palavras ela usou para falar aquela frase. Isso é muito bom para você fazer com aquelas frases que são usadas no dia a dia, tipo, Teacher, can I go to the bathroom? Eles precisam fazer esse tipo de pergunta. Can I drink some water? Você pode pegar essas frases que eles já conhecem e pedir eles para contar. Quantas palavras tem aqui nessa frase que a gente fala? E aí eles contam. Isso serve para preparar eles para ir para um elemento menor da palavra. Lembra que a gente tem que chegar lá na menor unidade de som? Dog. Para chegar no dog, eu preparo a criança antes. Então eu começo preparando ela para ela entender. Quando eu falo uma frase, palavras compõem essa frase. Ok. Depois, qual que é o próximo degrau da consciência fonológica? Sílaba, divisão silábica. Eu já entendo que numa frase tem palavras, mas eu preciso entender que dentro das palavras nós temos sílabas, ok? Que também são chamados de beats. Quantos beats tem dentro da palavra apple? Apple. Two beats, né? Aqui, o momento de atenção, por quê? Sem palavras. Lembra disso? Consciência fonológica. A criança não pode ver palavras. E é muito importante, principalmente para crianças brasileiras, porque a divisão silábica, quando é escrita, é complexa, né? Então, elas vão ver isso lá no segundo ano. Não é para ver agora. Então, vamos supor que você pega um material que tem a palavra lá escrita embaixo. É para ser radical? Não, a criança pode ver. Mas não é para focar na leitura daquela palavra em nada, ok? É para dividir com o ouvido, alright? Uma coisa que eu faço é pegar o vocabulário que eu preciso ensinar naquele dia, frutas, vamos falar de frutas, e eu mostro uma fruta inteira. Então, por exemplo, watermelon. Eu mostro essa fruta inteira
E aí eu pergunto para a criança o que que é aquela fruta, se eu já expus o vocabulário, né? Se eu não expus, eu conto para ela e peço ela para repetir. E aí eu falo para ela que quando a gente fala watermelon, a gente ouve alguns beats dentro dessa palavra, algumas sílabas dentro dessa palavra. Quais que são esses beats? E aí eu mostro para ela a watermelon cortada na quantidade de beats que eu tenho. Então, watermelon, four, né? E aí a criança vai ver a melancia partida em four parts. E aí ela entende que a palavra watermelon tem four parts. E aí eu faço com todas as palavras que eu tiver que fazer. Apple, apple. Banana. Sei lá, qual mais? Orange. Ok? Importante para você, teacher. Porque eu sei que é complexo pra gente, porque a gente não aprende isso. Para a palavra ser separada em sílaba, cada sílaba tem que ter pelo menos o som de uma vogal. Não necessariamente apenas uma vogal escrita. Pode ser um time de vogais, mas precisa ter o som de uma vogal. Ok? Então, por exemplo, orange. As crianças vão tender a falar orange, normal. Mas eu tenho orange. O E do final, e aí tem a coisa de não mostrar a palavra para a criança, o E do final é mudo. Ele só tá ali para fazer o G fazer o som de D, ok? Senão ele faria G. Orange, ok? Ele tá ali para fazer o G ser soft. Ele é um silent E, que é uma coisa ensinada lá em phonics. Então, as crianças vão tender a fazer esse outro som, até por associar com português, ok? Então, lembra disso. Fala para elas. Para ter uma sílaba, tem que ter o som de uma vogal. Para ter o som de uma vogal, a minha boca tem que abrir, porque quando a gente fala vogal, a boca abre. Então, quantas sílabas é quantas vezes a minha boca abre. E nem sempre dá para ver, porque em inglês a gente abre a boca muito menos do que a gente abre em português, ok? Inclusive, tem uma técnica de colocar a mãozinha aqui para fazer as sílabas, que para mim não funciona, e não funciona com os meus alunos também, porque às vezes a gente abre a boca tão pouco que não bate aqui na mão, e a criança não consegue ver as sílabas, ok? Então eu prefiro usar palma, ou usar fidget toy, que elas chamam de puppet, né? De ir pressionando cada vez que fala uma sílaba, ou usar massinha, ou pular nos quadrinhos, ou pular no bambolê, é mais significativo para a criança, ok? Palavras de uma sílaba só, as crianças vão querer fazer duas, principalmente se a pronúncia delas não é apurada. Dog, a criança fala doggy, ela vai falar doggy, ok? É normal. Elas tendem a achar que uma sílaba só tá pouca, sabe? Então elas colocam outra sílaba ali. E cabe nós, teachers, mostrarmos para ela que não é assim, ok? Então tá. Rima, aliteração, palavras numa frase. E agora a gente está em sílabas. Ok, a criança já consegue quebrar a palavra em partes. Depois, a gente vai ensinar para ela que as palavras têm onset and rhyme. Esse rhyme aqui é um rhyme diferente de rima lá da frente, tá? Onset and rhyme o onset é a parte que vem antes da primeira vogal numa palavra, tá? Toda consoante, tudo que vem antes da primeira vogal de uma palavra. Então, vamos falar, por exemplo, de sheep. O primeiro som de vogal que eu tenho nessa palavra é I, não é? Então, qual que é o onset? Sh é o onset. E rhyme, tudo que sobra. Eep, ok? Normalmente, a gente trabalha com palavras que têm 3 sons, né, nessa fase de onset and rhyme, para não complicar muito para a criança. Lembrando, se a palavra começa com vogal, ela não tem onset, ok? Precisa começar com som de consoante, alright? Então, nem toda palavra tem onset. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa ensinar a criança eu não falei disso em sílaba. Na sílaba, a criança tem que desenvolver a habilidade de quebrar a palavra em sílabas e depois juntar essas sílabas, ok? Então, quando eu falo apple, quantas sílabas? Apple, two, beleza. Você pede a criança para quebrar. Depois você faz as sílabas e pede para ela blend, que é segment and blend. Então, eu falo apple, what's the word? Aí a criança tem que falar apple. Se eu falar, vamos mudar de fruta aqui, gorilla, quantas sílabas não? Qual que é a palavra? A criança junta e fala gorilla, ok? Quando eu vou para o onset and rhyme, ela também precisa desenvolver essa habilidade de
separar a palavra em onset rhyme e depois ter a habilidade de juntar. É mais fácil juntar do que separar. Então, lembra que a gente começa do mais fácil para o mais difícil? A gente vai ensinar primeiro ela a juntar e depois a separar, ok? Essa aqui é importantíssima, é uma habilidade importantíssima para a criança começar a separar na menor unidade de som, ok? Então, não ignore essa etapa. Trabalhe bastante blending e segmenting de onset and rhyme para a criança desenvolver bem essa habilidade. Aqui você já começa a ensinar o alfabeto e não é A, B, C, D, E, F, G. Lembra, a gente ensina os sons das letras e não os nomes das letras. Os nomes das letras só servem para soletrar. E soletrar é uma coisa muito rara da gente precisar, então não vamos começar por algo que vai demorar a acontecer, se é que vai acontecer. A criança precisa aprender a ler e a escrever e ela precisa saber os sons das letras. Então, existe um set correto para ensinar, ok? Se você quiser conhecer esse set, comenta aqui que eu te mando. Mas as 5 primeiras letras que a gente ensina, como eu falei aqui no começo, é S-A-T-P-I-N. São 6 letras. Eu falei 5, mas são 6. São as letras que nós ensinamos no começo. Com essas 6 letras, as crianças já conseguem ler muitas palavras. E é por isso que existe essa ordem. Se a gente ensinar A, B, C, D, E, vai demorar muito para a criança conseguir ler. Porque até que as letras se combinem para ela conseguir ler uma palavra vai demorar. E o foco é, ensinei S-A-T, gente, eu já consigo ensinar a criança a ler. Ela já pode ler A, ela já pode ler at, ela já pode ler sat. Ela lê 3 palavras que eu pensei que agora pode ter mais. As também. Com 3 letras. Esse é o foco. Fazer a criança ler o mais rápido possível. De forma adequada, né? Sem memorização. Então, você vai lá e ensina s, at, p, e, Trabalhe isso com a criança. Trabalhe os sons. Não são todas as letras no mesmo dia, tá? Depois eu posso fazer uma aula aqui explicando só como que a gente ensina os sons do alfabeto, como que pratica. Mas, enfim. Trabalhei onset and rhyme. Estou ensinando os sons das letras do alfabeto e o onset and rhyme tá legal. Eu sinto que eu posso partir para phonemic awareness, que é o último degrauzinho lá da consciência fonológica. Quando eu entro em phonemic awareness, a criança está com a consciência fonológica joia, porque agora ela vai ter que trabalhar com a menor unidade de som das palavras. E é aqui que você vai ver se a criança vai conseguir. Você vai ver, não. É aqui que, dependendo da qualidade do seu trabalho, a criança vai ter sucesso ou não na leitura e na escrita. Ela vai precisar de phonemic awareness durante muito tempo para decodificar e para escrever as palavras, que é decoding and encode. Então, beleza. Você vai ensinar para a criança a juntar os sons primeiro. Lembra que primeiro é o que é mais fácil. Então, primeiro blend, você faz os sons e ela junta. Depois, quando ela tiver legal nessa habilidade, ela vai ter que começar a aprender a separar. De novo, merece só uma aula para isso. Então, eu não posso ficar falando aqui, porque senão você vai ficar entediado com esse vídeo, que vai ficar longo demais, ok? Mas, basicamente, o que é feito é, quando a criança já está com habilidade boa, no caso das crianças que eu tenho, por exemplo, no primeiro ano, a gente pode falar até rápido. Então, se eu falar para as crianças, por exemplo, ship, e elas vão falar ship, e aí eu faço todas que eu tenho que fazer de blend. E depois eu peço para elas segmentarem, segment, essas mesmas palavras que eu usei lá no blending. Então, eu falo para elas ship, e elas têm que fazer ship, ok? É muito legal e é decisivo na hora de ler e escrever. Porque se eu falo a palavra ship e a criança tem que escrever, aí ela vai pensar assim, como é que escreve ship? Eu não sei. Se a gente ensina usando o método tradicional, vai escrever do jeito que ela acha que é, pode usar um X ali para representar sh, né? Ou um CH, porque em português CH também faz sh. Ela vai escrever do jeito dela. Se ela sabe segmentar, ela vai pensar, sh, quais são as letras que fazem sh? Aí ela vai colocar SH. E, qual é a vogal que faz E? Letter I. Aí ela vai colocar letter I. P. Qual é a letra que faz P? Letter P. Ela vai colocar letter P. E pronto, ela escreveu shape de forma correta. Porque ela sabe decodificar, ela sabe segmentar as palavras, ela tem consciência fonêmica.
E aí dentro da consciência fonêmica a gente tem outras habilidades de deletar som, acrescentar som, substituir som e assim por diante. São habilidades avançadas da consciência fonêmica. E, enfim, de novo, se eu for falar só disso, esse vídeo vai durar muito tempo. Mas aí a criança tá lá legal na consciência fonológica e fonêmica. E eu também já andei bastante com ela no alfabeto. Nem precisa ter andado bastante não, tá? Eu posso estar nas 6 primeiras letras. É a hora de eu começar a fazer essa criança ler e escrever mesmo, né? Ela já sabe juntar os sons com o ouvido, ela já sabe separar os sons só de ouvir. Então tá na hora dela começar a ler e a escrever, que é o foco. E aí, a gente também tem um padrão a seguir, que é quando entra a alfabetização em si. É aqui que entra phonics. Tá vendo o tanto de coisa que eu fiz antes de entrar em phonics? É aqui. Eu só entro em phonics quando a criança tem as habilidades da consciência fonológica desenvolvidas de forma aceitável, ok? E aí, se você desenvolve essas habilidades com criança, o peso de ter que usar phonics para ela nem vai existir. Porque quando você introduz phonics da forma inadequada, é um peso para a criança, é difícil para ela fazer o que você está pedindo ela para fazer. Ela não tem aquela habilidade. Agora, se você desenvolveu as habilidades mais fáceis, phonics vai ser nada para ela, ok? Ela já está acostumada com aquela rotina. E aí, é a hora que a gente começa a ensinar as High Frequency Words, que tem aquele padrão. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com SAT. Eu posso ensinar AT e A, que são High Frequency Words, e que tem sons regulares, não tem nada aqui de tricky sound, né? Então, eu ensino essas letras, essas High Frequency Words. E aí, eu já ponho a criança para ler, né? A criança já consegue ler algumas palavras com esse padrão. E aí eu ensino mais uma, vou ensinando palavras novas, vou ensinando high frequency words novas. E a criança vai desenvolvendo à medida que eu ensine outros padrões, né? Primeiro a gente fica trabalhando com vogal curta, né? Então as vogais fazem A, E, abre só um pouquinho, O e E. E a gente trabalha palavras que têm esses sons. Tem todo um scope and sequence, tá? Não é assim, agora eu acho que... Não é agora eu acho que não. Tem uma sequência a ser seguida. Depois a gente entra com blends, que são quando duas consoantes se unem, mas cada uma continua fazendo o som. Por exemplo, quando a gente fala plant, eu falo p, eu tenho um blend aí. Quando eu falo snake, eu tenho outro blend aí. Ok? E aí a gente trabalha os blends iniciais, depois trabalha os blends finais. Não precisa trabalhar todos os blends, normalmente a gente trabalha do S, do L, que são os mais fáceis, né? E aí depois a gente parte para os dígrafos. O que são os dígrafos? Os dígrafos são a união de duas consoantes, dígrafos consonantais, tá? Porque a gente tem, o vowel também é chamado de dígrafo. Mas duas consoantes se unem, mas elas esquecem, elas não têm mais aqueles sons individuais, elas passam a ter um som novo. Então, por exemplo, no caso de sh, eu tenho SH. S faz S e H faz H. Quando elas se unem, elas fazem sh, ok? Um outro exemplo, PH, também é um dígrafo. Quando eu tenho a letra P, ela faz P. E a letra H faz H. Quando elas se unem, elas fazem F, que é o mesmo som do F, ok? Esses são os dígrafos. E aí eu trabalho esses dígrafos com as crianças. E aí a gente vai evoluindo na alfabetização em si, em phonics. A gente tem que ensinar bossiar, que é quando o R controla o som das vogais, em car, star, flower, door tem 2 Os, não é um bom exemplo, mas fork, quando o R controla o som da vogal, a gente chama ele de bossiar. Tem o famoso magic E, or silent E, né? No começo a gente ensina uma coisa só para a criança, ele tá ali para ensinar para ela que a vogal do meio vai fazer o som longo. Então, quando eu tenho K e T, eu tenho K, E, T, kit. Quando eu coloco o magic E no final, eu tenho kite,
mas eu continuo parando no t, aquele ali não tem som. E a gente resolve aí aqueles problemas de plane, né? Que as crianças adoram falar kite, porque em português esse E aí tem que ter som. Em português as palavras têm sílabas, e as sílabas são faladas, né? As letras têm seus sons, não necessariamente em inglês. Então, tem, primeiro vem Silent E, tá? Silent E, Bossy R, e aí a gente entra nos times de vogal e assim por diante, ok? Tem muita coisa pra gente ensinar ao longo do tempo, ao longo dos anos. E todas as coisas, como eu falei, são ensinadas do mais fácil pro mais difícil, do que tem explicação e do que não tem explicação, que você vai ter que lembrar, porque nem tudo tem explicação mesmo. Mas muita coisa tem explicação diferente do que nós que já fomos, no caso de eu já fui, e você que ainda é, professor de ensino de inglês tradicional, a gente acha que não tem explicação. Tem sim, ok? 96% ou 97% das palavras em inglês tem explicação. Então fica aí 3% que você vai ter que saber mesmo, porque ninguém sabe explicar por que escreve daquele jeito. Mas é só 4%, né? Diferente do que a gente imagina de falar que, inglês é difícil, você tem que lembrar, porque inglês não segue um padrão. Não, não tem nada disso. Só que nós não fomos ensinados assim. Então a gente tende a achar que é desse jeito e passa isso para os nossos alunos. E aí a gente tem alunos que lê mais ou menos, que tem a pronúncia ruim, que decoram as coisas e quando param de praticar não lembram mais, porque eles não foram ensinados de forma sistemática, explícita e sequencial, ok? Então é isso. No resumo, a gente começa na consciência fonológica e a gente evolui até entrar em phonics, e em phonics a gente segue a sequência lógica para ensinar isso para a criança. À medida que ela entende mais códigos, que ela decodifica mais códigos com mais qualidade, a gente vai inserindo reading comprehension, ok? Porque não basta só decodificar, você tem que saber o que você está lendo. E essa coisa de, então a criança não vai desenvolver listening e speaking. Se você já pegou aí, em todas as práticas que eu fiz, eu já estou desenvolvendo listening e speaking. Ok? Eu não preciso ficar criando aqueles diálogozinhos fakes que não vão acontecer na realidade. Hi, I'm Carol. What's your name? My name is fulano. Nice to meet you. Gente, vai acontecer isso na realidade, de verdade? Não. Então não precisa ficar ensinando essas coisas enrijecidas, encaixotadas. Não. Você ensinou what como uma high frequency word, porque what é uma high frequency word. Você pode praticar o what. E aí você pratica com mais significado, com mais intencionalidade. Não é aleatoriamente. Então aí você pode praticar what color, what's your name, what's your favorite, qualquer coisa. E assim por diante. Faz muito mais sentido. Ensinou where are you from? Ou ensinou from, né? Que também é uma high frequency word. Usa I'm from tal lugar. Faz muito mais sentido para a criança, ok? Tem que ter uma intenção no que você está ensinando. E não só ensinar por ensinar. Tem que fazer sentido naquele momento ali. E uma outra coisa que é uma crença dos teachers que ainda não abraçaram essa coisa de alfabetização em inglês é que então a gente não desenvolve outros diálogos, outras estruturas, porque a criança não está pronta para ler. Sim, a criança não está pronta para ler doesn't, isn't, didn't e essas coisas assim. Mas não é porque ela não está pronta para ler que ela não pode ser ensinada a falar. As crianças americanas também não estão prontas para ler, por exemplo, quando elas estão no kindergarten, elas não estão prontas para ler school. Mas não é porque elas não estão prontas para ler school que elas não saibam usar school oralmente. Então, vamos pensar nisso. A criança não está pronta para escrever favorite, por exemplo. Vai demorar um tempo para ela estar pronta para escrever favorite. Ela tem que estar lá pro terceiro ano, segundo ano do ensino médio, do ensino fundamental 1. Mas ela pode saber falar favorite. Por que não? Que ela não pode saber falar my favorite color is. Mesmo que eu não ensinei bossy R, que tem no color, eu posso ensinar a palavra color. Então, o que a gente tem que entender é que a criança precisa saber produzir mais oralmente do que ela consegue ler e escrever. Principalmente pensando que as nossas crianças precisam aprender a língua também, né? Então, eu tenho que dar aula de ciências, por exemplo, para os meus alunos da escola bilíngue. Eles sabem várias palavras que eles não estão prontos para ler e escrever, mas eles sabem usar oralmente. A gente estava aprendendo as propriedades dos materiais, e aí eles sabiam smooth, soft, hard. Eles sabiam várias palavras
Eles não precisavam ler essas palavras, eles não estão prontos. Eu não quero que eles decorem o spelling, mas eu preciso que eles conversem, que eles falem, não é? Então é isso. Você pode ensinar estruturas adequadas para a idade da criança, para ela saber usar oralmente, mas não expõe essa criança a esses textos escritos. Ela não está pronta para ler. Então, logo no começo, a gente tem mania de ensinar a criança My name is... Gente, uma criança de 5 anos que não foi ensinada que existe Magic E, ela não está pronta para ler name. Se ela nem domina short vowels, como é que você quer que ela domine long vowels? Não quer dizer que ela não possa ler name, que você não possa ensinar ela a falar my name is, ok? How old are you? A criança não está pronta para aprender esse old, e nem are, de repente nem o you, nem o how, quando você quer ensinar. Mas ela não precisa ler, ela só precisa falar. Ok? Era um recado que eu queria deixar aqui para o fim. A criança pode falar muito mais do que ela consegue ler e escrever. E não é que ela pode, ela deve. Porque você quer que a criança se comunique também. O meu foco é ensinar a criança a ler e escrever, mas ela precisa se comunicar, não é? E à medida que eu converse com ela, já que aprender a falar é uma coisa natural do cérebro, ela vai aprender. E aí você pode ter, vamos supor que a sua aula dure 45 minutos. 30 minutos você foca em phonics, se for o caso, em alfabetização, né? Dependendo da idade da criança. E os outros 15 minutos você faz de coisas para desenvolver speaking mesmo, ok? E aí você vai perceber que a sua criança vai evoluir muito mais do que ela evoluiria se você ficasse só focada no speaking e fizesse ela decorar as formas de ler e escrever. Alright? Então é isso, eu acho que eu falei tudo que eu precisava. Tentei fazer esse vídeo o mais curto possível, mas com um conteúdo de qualidade, ok? Eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis transmitir, você tenha entendido a importância de ensinar inglês para as crianças dessa forma, você tenha entendido como que é muito melhor ensinar inglês dessa forma, como que as crianças desenvolvem pensamento estratégico, como elas raise hypotheses about spelling and reading, e você cria uma criança muito mais autônoma, muito mais parte do processo. Lembra que a gente quer que os nossos alunos sejam livres, que eles andem com as próprias pernas. Eles não podem ficar dependendo da gente. Quando você ensina uma criança a ler e a escrever, você cria um ser livre. Essa criança pode aprender o que ela quiser, porque ela sabe ler e escrever. Inclusive, ela pode aumentar o vocabulário dela simplesmente porque ela sabe ler. Na verdade, não é assim que acontece em português, é assim que acontece em inglês também. Alright? So, thank you very much. Eu imagino que você deva ter muitas perguntas, então sinta-se à vontade para perguntar tudo que você quiser. Ou lá no meu Instagram, @teachercarolgomes, teacher.carolgomes, ou aqui no YouTube, se você estiver me assistindo no YouTube. Deixe seu comentário, faça sua pergunta, eu tenho o maior prazer em responder todo mundo. Se você quiser mais detalhes sobre as práticas que eu falei aqui, porque tem muito detalhe mesmo, deixe sua mensagem que eu te ajudo, ok? Thank you!